Olá, eu sou o Roberto. Bem-vindo ao curso de Dreamweaver CS6. Neste curso, você aprenderá os principais conceitos para a criação de websites dinâmicos e verá como pode ser simples fazer uso desta poderosa ferramenta. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Nesta aula, descobriremos quais fases e etapas são necessárias para o desenvolvimento de um projeto. Quer você já tenha algum conhecimento com a criação de websites, quer esteja iniciando agora, você concordará que é fundamental saber o que fará antes de começar. Alguns conceitos podem ser de grande ajuda quando levados em consideração antes, durante e até após a criação de nosso material. Isso será especialmente importante quando se tratar de algo desenvolvido para terceiros, ou seja, para clientes. Perder tempo refazendo um trabalho ou ficar perdido sem saber o que fazer apenas irritará seu cliente e lhe fará perder dinheiro. Assim, nesta aula, daremos uma atenção especial às fases e suas etapas necessárias durante o desenvolvimento de um projeto. Embora seja uma aula com teoria, preste bastante atenção, pois lhe será de grande ajuda na hora prática. Para começar um projeto, o primeiro passo é entender que o sucesso depende de organização e planejamento. Isso evitará muitos problemas e dará condições de obter o melhor resultado de forma mais rápida. Observe as etapas que envolvem, resumidamente, as 3 fases do projeto. Vamos rapidamente falar de cada uma. A primeira etapa é a definição do nome do projeto. Isso é, na verdade, o endereço do site a ser construído. É necessário definir o registro do domínio do projeto. Caso isso já não tenha sido definido pelo cliente, devemos nos lembrar de usar um nome de fácil memorização. Também deve ser um nome adequado ao nosso cliente, de acordo com o nome da empresa e marca que representa. Também deve ser feito o registro do domínio nacional, .com.br, ou internacional, .com e .net. Uma dica é ter registros similares ao inicial, para que em um erro de digitação ou uma confusão do usuário ao digitar o endereço, não o leve para o site de um concorrente. A seguir, temos a etapa do briefing. Trata-se de um resumo das informações que o cliente deve passar para o web design. É através dele que entenderemos o que deverá ser criado. Esteja atento a algumas perguntas, como: qual o ramo de atuação da empresa? Qual o público-alvo? Que imagem o site deve transmitir? Qual a verba e tempo para investimento? Estas são apenas algumas perguntas, mas podemos procurar saber muito mais, de acordo com o projeto a ser desenvolvido. Através das respostas a essas perguntas, poderemos nos orientar sobre o que fazer e como solucionar eventuais problemas que surjam. Sempre que necessário, revise o que foi definido no briefing antes de continuar. A seguir, devemos dar atenção à pesquisa de mercado que está relacionada diretamente com o briefing. Nesta etapa, devemos ter o cuidado de analisar quem são os concorrentes do cliente do site. Veja o que pode destacar o seu cliente diante dos outros, de acordo com a proposta definida já no briefing. Verifique as tendências, tecnologias e outros elementos que podem ser agregados ao site.
Muitas vezes, cores, gráficos ou outros elementos podem ser um padrão no setor de mercado envolvido. E isso pode ser um fator relevante na hora de construir o layout ou definir o tipo de conteúdo do site. A proposta é uma etapa de resposta sua a seu cliente e finaliza o grupo de etapas iniciais. Será criado um documento que deverá conter o cronograma de desenvolvimento do site, o investimento que será feito pelo cliente e a forma de pagamento. Tudo deve estar bem claro e ser baseado no que foi coletado nas etapas anteriores. Seja coerente e justo ao determinar prazos e valores. Quanto ao cronograma, não se esqueça de informar data de início e término de cada etapa do projeto. Informe também o tipo de tecnologia utilizada. E sempre se assegure de que seu cliente está ciente dos fatores envolvidos e esteja de acordo, assinando a proposta apresentada. A seguir, vamos iniciar as etapas intermediárias, que envolvem mais diretamente a criação do site. A primeira delas é a organização de conteúdo. Esse conteúdo envolve vídeos, textos, áudios, imagens e outros elementos que são parte da identidade da empresa. Logicamente, nem todo o conteúdo estará disponível nas mãos da empresa e será necessário recorrer a outras formas para obtê-los. Pode ser necessário conseguir imagens através de bancos de dados da internet ou criar algum áudio, vídeo ou animação que será utilizado. Mas é importante já reunir todo o material externo que precisará antes de dar continuidade ao trabalho. A estruturação é a etapa em que fazemos a distribuição do conteúdo e informações armazenados. Nessa etapa, fazemos os rascunhos de como ficarão as páginas com seus respectivos conteúdos e como elas interagirão. Criamos aqui o que é chamado de wireframe. Trata-se de um desenho básico, como um esqueleto, da arquitetura de nosso projeto. Ele é elaborado para organizar os elementos que farão parte da composição final do projeto. Com a ajuda dele, poderemos entender melhor o resultado que devemos obter. E é possível também analisar se ainda falta algum detalhe para iniciar a produção do projeto. Outra etapa é a identidade visual. Nessa parte, procuramos traduzir tudo o que foi pensado em termos de elementos visuais que irão compor a interface gráfica. Nessa hora, vamos definir as cores que farão parte do padrão à tipografia, que corresponde às fontes e suas propriedades, vídeos e outros. Todos devem estar em harmonia para reforçar a marca e o objetivo da empresa. Em geral, isso deve ser obtido através de um manual de identidade visual, que a empresa já possui. Devemos nos lembrar que se a identidade for bem estabelecida e fiel, as pessoas se lembrarão da marca ou da empresa em questão. A implementação é a última etapa da fase intermediária. Quando concluímos o layout, é hora de colocar as mãos na massa. Nesse momento, devemos analisar quais as tecnologias mais adequadas para cada elemento do projeto. No caso do Dreamweaver, já mencionamos que é possível mesclar o trabalho com diversas outras tecnologias. Assim, talvez você crie o site utilizando o HTML com o Dreamweaver, mas adicione outros elementos de outras tecnologias e linguagens. Poderá adicionar funcionalidades do PHP, como em formulários.
Também poderá inserir animações criadas em Flash. Pode-se incluir interatividade em JavaScript e assim por diante. Não importa, na verdade, qual ou quantas tecnologias forem utilizadas. O fundamental é seguir o que está no projeto e definido junto ao cliente. O objetivo final é que tudo esteja o mais adequado possível aos usuários deste projeto. Ou seja, aos clientes do seu cliente. Durante nosso curso, daremos atenção especial a esta etapa de um projeto. Veremos como usar o Dreamweaver, junto com alguns outros recursos, para construir um material adequado para uma empresa. Focaremos assim na prática do que foi definido em teoria. Ao terminar a etapa de implementação, concluímos a segunda fase, a fase intermediária. Na terceira e última fase, temos a etapa chamada de heurística e usabilidade. Essa pode ser conhecida também como etapa de testes. Antes de tornarmos um site disponível na web, é recomendável termos certeza de seu funcionamento. E a melhor forma de fazer isso é testando mesmo. Nesse ponto, o ideal é ter profissionais treinados quanto à usabilidade de sites. Eles poderão analisar o que foi produzido e apontar falhas de funcionamento ou navegação que existam. É uma etapa fundamental quanto ao tempo do projeto. Ela pode evitar possíveis retrabalhos que consomem muitas vezes grande tempo. Pode até mesmo ser levada junto com a fase de implementação, sendo feitos testes a cada tarefa concluída. Uma dica: caso não seja possível contar com uma equipe ou profissionais para a realização dos testes, não precisa se desesperar. Você pode pedir a amigos ou parentes para fazerem esse teste, embora, logicamente, talvez não alcance o mesmo nível. Mas deve ter o objetivo de buscar eliminar o máximo possível de falhas no projeto antes de torná-lo público. A próxima etapa é a hospedagem. Essa é a hora de mostrar o trabalho que foi feito. A hospedagem nada mais é do que arrumar um lugar na web para seu site ficar. A escolha do serviço de hospedagem é algo que pode causar muita dor de cabeça se não for feito com critério. Assim, antes de decidir qual empresa será contratada para este serviço, leve em conta alguns detalhes. Evite contratar um serviço pelo preço, pois muitas vezes um valor menor envolve menor uso de recursos para manter seu site acessível. Se um servidor de hospedagem for muito limitado, o site que criamos pode ter problemas como ficar sem funcionar só porque muitas pessoas o acessaram ao mesmo tempo. Leve em conta a opinião de outros usuários deste serviço. Procure saber se há reclamações não resolvidas ou problemas frequentemente relatados. Isso pode ser um indicador de que não vale a pena contratar este provedor de hospedagem. Com o site já hospedado, podemos passar à última etapa, a análise de funcionalidades. É hora de saber o que deu certo e o que precisa ser melhorado no resultado final. Devemos monitorar a navegação e o acesso feitos no site hospedado. Para isso, podemos utilizar ferramentas como o Google Analytics, que monitora diversos aspectos em sites,
Podemos ver, por exemplo, quantas vezes cada página foi acessada, quais os navegadores utilizados, em que período o site é mais acessado, e assim por diante. Analisar estes resultados nos ajudará, junto com nosso cliente, a ver o que precisa ainda ser melhorado no projeto. Também será útil para futuras atualizações no site. Vimos assim um resumo das etapas necessárias para a produção de um site. Tenha em mente que, para cada etapa, mais itens podem ser acrescentados, dependendo do tipo e tamanho do projeto. Mas é importante que você procure dar atenção a todas elas para que seu projeto possa ter bons resultados. Olá, como se saiu na aula de hoje? Espero que tenha gostado de aprender mais um pouco sobre os recursos do Dreamweaver CS6. Na aula de hoje, você conheceu as etapas que a criação de um projeto envolve. Você se lembra quais são? A primeira etapa é a definição do nome do projeto, ou seja, escolher o endereço do site a ser construído. Ainda nesta etapa, é necessário definir o registro do domínio nacional ou internacional do projeto .com.br, .net ou .com. A segunda etapa trata-se de um resumo das informações que o cliente deve passar para o web designer. Não se esqueça de prestar bastante atenção nas respostas para as seguintes perguntas: qual o ramo de atuação da empresa? Qual o público-alvo? Que imagem o site deve transmitir? Qual a verba e tempo para investimento? Através dessas respostas, poderemos nos orientar sobre o que fazer e como solucionar eventuais problemas que surjam. Espero que tenha gostado da aula. Até a próxima! Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.